Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Estamos aqui, no Monte das Oliveiras, nessa manhã de domingo, louvado seja o nome do Senhor. E vamos aí fazer um vídeo, mais um vídeo a respeito da Palavra de Deus, tentando compartilhar com os nossos ouvintes, nossos irmãos, nossos amigos, que nos assistem, que assistem nossos vídeos, que curtam, que compartilham, que comentam, Essa mensagem que Deus tem colocado no nosso coração nessa manhã de domingo. Ela encontra-se no livro de Gênesis, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gênesis, capítulo de número 2, glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler aqui 5 versículos, Louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, 4 versículos, viu, irmão? Nós vamos estar lendo 28 do capítulo 2, nós vamos estar lendo 7 do capítulo 2, nós vamos estar lendo 8, nós vamos ler também o 16 e o 17. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você, se você tem uma Bíblia, se você tem a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada em sua casa, pega ela, lê junto comigo agora. Eu espero um pouquinho, aguardo um pouquinho você pegar a sua Bíblia, para você estar aí lendo junto comigo essa passagem bíblica. E dentro dessa passagem, nós vamos fazer uma pergunta e vamos tentar achar a resposta para essa pergunta que eu vou fazer dentro da Palavra de Deus também. Só que lá no capítulo 28 de 1 Samuel, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Então, já achou aí sua Bíblia, achou a passagem? Gênesis, capítulo de número 2, versos 7 e 8, os versos 16 e 17, que nós estaremos lendo em nome de Jesus. Depois iremos para 1 Samuel, capítulo 28, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Vamos ler a palavra juntos nesse momento? Diz assim a palavra de Deus no capítulo 2 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no seu versículo de número 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental. E pôs ali quem? O homem que tinha formado. O 16 agora, pula lá para o 16 junto comigo. E ordenou Deus, o Senhor Deus, ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha o que Deus, fala para o homem. Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, Deus criou o homem assim como era Deus, sendo puro, sem mácula, sem maldade, sem nenhum mal no coração, sem nenhum sentimento ruim. E ele pega esse homem que ele criou, cria também um jardim, um local de plantações, arvoredos, frutos à vontade, alimentos, e coloca o homem ali dentro desse jardim. E mais para frente nós vamos ver que Deus também cria a mulher através de uma das costelas desse homem. E os dois estão ali no jardim do Éden, no jardim, no paraíso de Deus, onde só havia bondade, só havia amor, só havia tranquilidade, não tinha miséria, Os alimentos eram à vontade para eles comerem, viverem eternamente no jardim de Deus. Essa era a ideia de Deus para com a humanidade, que eles vivessem eternamente dentro do seu jardim, do jardim de Deus, dentro das bondades de Deus, dentro da misericórdia de Deus, dentro do amor de Deus. Mas aí vem a pergunta que eu disse que iria fazer. Lá no começo eu disse que iria fazer uma pergunta, e eu vou fazer essa pergunta agora, e você tenta meditar aí e me dizer a resposta, se você conseguir. Quem criou o mal?
coisa interessante, né? Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus é o Criador de todas as coisas. Mas será que Deus criou o mal? Será que Deus criaria o mal? Será que Deus colocaria o mal dentro do homem para que o homem praticasse o mal? Segundo a gente lendo essa passagem bíblica, nós vamos entender claramente que não. Que Deus não criou o mal. Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. E a Bíblia nos garante que Deus é amor. E se Deus é amor, o mal não faz parte da essência de Deus. Mas quem então criou o mal? Quem trouxe o mal? Quem trouxe o mal para a humanidade foi a desobediência da própria humanidade. Quem traz o mal, quem cria o mal dentro do ser humano é o próprio ser humano. Deus disse ao homem, quando colocou ele dentro do jardim: não comerás do fruto da árvore do bem e do mal. Existia uma árvore ali naquele lugar que tinha o bem, tinha dois frutos nela, o fruto do bem e o fruto do mal. Cabia ao homem obedecer a Deus e não comer de nenhum dos dois, nem do bem nem do mal. Viver na inocência diante de Deus por toda a eternidade. É dessa maneira que Deus quer que nós voltemos para Ele, inocentes de todos os nossos pecados, de todas as nossas desobediências. Deus enviou seu Filho para morrer na cruz, para pagar os nossos pecados, para que nós possamos voltar, retornar para Ele puros, sem mácula. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus ora a Deus, pedindo a Deus que nos purifique, que nos santifique. Para quê? Para nós voltarmos a viver na presença de Deus, puros, limpos, sem mácula, sem mal nenhum. Mas o homem pratica muita maldade. O homem vive na maldade porque o mal entrou no coração do homem no dia em que o homem desobedeceu a ordem direta de Deus. Deus diz, e ordenou, versículo 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo o quê? De toda a árvore do jardim comerás livremente, ou seja, podia se alimentar do que quisesse, ficar à vontade, tinha tudo nas mãos, sem nenhum problema, só não podia comer da árvore do fruto do bem e do mal. Que árvore é essa? Qual o nome dessa árvore? Você consegue descobrir o nome dessa árvore? Que planta era essa? Que árvore era essa? Era a árvore da desobediência. Não é uma árvore física, uma árvore com frutos, né? Não tem nome o fruto, não tem nome a árvore. Mas nós podemos dar um nome a essa árvore e esse nome seria desobediência. O nome da árvore é desobediência. Quando nós desobedecemos a Deus, nós comemos do fruto que nos dá entendimento do bem e do mal. E aí nós enxergamos, por ter comido do fruto da desobediência, que o mal é muito melhor que o bem. E aí entramos em pecado, entramos no erro, entramos na iniquidade e passamos a praticar o mal diante de Deus. E é aí que nós trazemos sobre nós mesmos o mal. Não é Deus que lança o mal sobre a pessoa, não é Deus que lança doenças sobre as pessoas, não é Deus que lança desgraça sobre as pessoas, é as próprias pessoas que trazem o mal sobre ti, sobre elas, né? Quando desobedecem, quando comem do fruto da árvore da desobediência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se nós comermos somente dos frutos, de todos os frutos, como disse Deus, de todas as árvores, de todo o fruto do jardim, podem comer livremente, só não comem da árvore da desobediência, porque o dia que dela comer, certamente o mal virá sobre você e você morrerá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Veja aqui, vamos ver aqui então lá em 1 Samuel, capítulo 28, um relato bíblico a respeito de um homem que buscou o mal para a vida dele. Já vivia no mal, porque o pecado já estava nele, o mal já estava nele, ele nasceu do pecado, ele surgiu do pecado, né? Mas ele buscava esse mal para a vida dele. Ele não buscou se afastar do mal, porque nós nascemos do mal, nós somos fruto do mal, nós somos fruto do pecado, né? Nós fomos gerados no pecado, na desobediência,
Nosso pai e nossa mãe eram pecadores, viviam na desobediência a Deus. E nem todos os pais e mães buscaram a redenção, nem todos os pais e mães buscaram a presença de Deus, nem todo pai e mãe se converteu do seu pecado, do seu mal, e já morreram. E nós herdamos o mal, o pecado que havia em nosso pai e nossa mãe lá no princípio, Adão e Eva, quando desobedeceram. Então esse mal segue a humanidade, está dentro da humanidade, dentro do ser humano habita o mal. O mal não entra pela boca do ser humano, mas sai. Aquilo que falamos, aquilo que fazemos, nossas atitudes, nossas ações de maldades para com outras pessoas. Então o mal habita dentro de nós. E nós temos a oportunidade de nos livrarmos desse mal, buscando aquele que pode nos libertar, aquele que pode nos curar interiormente, aquele que pode purificar, nos santificar e nos dar a oportunidade de voltar a viver na presença de Deus no grande paraíso, no grande jardim que Deus criou para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas é necessário um arrependimento, é necessário buscar verdadeiramente a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nos redimirmos de nossos pecados, de nossos erros, das nossas desobediências. Esse homem aqui, que nós vamos relatar agora, ele não buscou, ele não quis, ele rejeitou a presença de Deus. Ele até buscou em pecado, para que Deus fizesse aquilo que ele queria, não aquilo que Deus queria que fosse feito. Muitas das vezes também nós buscamos Deus, nós vamos para as igrejas, nós oramos, nós glorificamos, nós estamos lá dentro das igrejas, mas querendo receber de Deus o que desejamos. Mas o que Deus quer para cada um de nós, muitas das vezes nós rejeitamos. E é aí que entra o mal sobre nossas vidas, assim como entrou na vida desse homem, o rei Saul. 1 Samuel capítulo 28, diz assim: e sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus e os seus exércitos a pelejar, para ir para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso terei por guarda da minha pessoa para sempre. Ou seja, essa palavra é a respeito de Davi, homem temente a Deus, homem que fazia, ou pelo menos buscava fazer a vontade de Deus. Era um pecador como outro qualquer, como qualquer ser humano, mas buscava fazer a vontade de Deus. E agora nós vamos entrar no relato a respeito do homem que não queria fazer a vontade de Deus. E Samuel já estava morto, o profeta Samuel já havia morrido. Samuel era o profeta, já havia morrido. E todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul, aqui é que entra a história do homem desobediente, o homem que não quer fazer a vontade de Deus, mas as próprias vontades. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores, ou seja, havia sido proibido, né, o ato, a prática de adivinhações, de feitiçarias, de idolatrias, de macumbarias, né? Os reis haviam proibido essa prática. O próprio rei Saul havia proibido, o próprio rei Saul havia mandado prender todos os adivinhos, todos os feiticeiros, todos os idólatras, né? Todas as feiticeiras, né? Todos aqueles que praticavam atos malignos haviam sido presos. Mas o próprio Saul agora manda soltar todos eles, manda liberar eles. Por quê? Porque lhe convinha. Lhe convinha porque ele estava sendo cercado pelos inimigos e estava com medo, estava apavorado. E ele havia buscado Deus para ter uma resposta. Só que Deus havia virado as costas para Saul. Por quê? Porque ele mesmo, através da desobediência, trouxe o mal sobre a vida dele e sobre o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração, ou seja, ficou com medo, com muito medo, né, daquele povo que vinha contra ele, os filisteus. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas algum.
Ou seja, Deus não usou nada para falar com Saul, não deu resposta a Saul sobre o que ele queria. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela. Ou seja, ele manda descobrir onde tem uma feiticeira para ele consultar essa feiticeira, para saber o que a feiticeira poderia mostrar a ele a respeito daquela guerra, daquela situação em que ele estava vivendo, aquele cerco, né? Estava cercado, estava com medo, estava tremendo de medo. Então ele busca uma feiticeira, ele busca uma pessoa que adivinha, uma pessoa que pode conversar, entre aspas, né, com os mortos. Mas esses mortos nós sabemos bem quem é. Então ele vai até essa feiticeira, né? Resumindo, ele vai até essa feiticeira e lá ele pede a ela, ele diz para ela trazer para ele quem ele quer. Ou seja, é sempre assim, irmãos. As pessoas rejeitam Deus porque querem alguma coisa de Deus que não convém a Deus dar. As pessoas querem viver da maneira delas, querem obter aquilo que elas desejam. E Deus sabe que aquilo que ela quer não é bom para ela. E Deus sabe que naquele momento não é o momento para ela receber a tal bênção. Então ela se revolta contra Deus, ela se chateia com Deus e abandona Deus e começa a buscar alguma coisa que abrace ela, alguma coisa que entenda ela, alguma coisa que compreenda ela dentro do pecado que ela está cometendo, dentro do mal que ela está vivendo. Ela não quer largar o mal, ela não quer entrar em obediência, ela não quer fazer a vontade de Deus, ela quer que Deus faça a vontade dela. Quando Deus não faz a vontade dela, quando Deus não permite que ela viva no pecado, no erro, então ela larga Deus, ela rejeita Deus, ela deixa Deus de lado e vai buscar alguma coisa, alguém, seja lá o que for, que abrace ela dentro daquilo que ela está vivendo e da maneira que ela está vivendo. Que aceite ela, que receba ela e que não critique. Pelo contrário, que apoie ela dentro daquele pecado, dentro daquele erro que ela está vivendo. E assim fez esse homem chamado Saul, esse rei chamado Saul. Ele abandonou Deus, ele rejeitou Deus, ele deixou Deus de lado e foi buscar o quê? Uma feiticeira. Então, versículo 10, Saul lhe jurou pelo Senhor, versículo 9, então a mulher lhe disse, eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque, pois, me armas um laço à minha vida, para me fazeres morrer. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? Presta bem atenção nessa frase, a quem te farei subir? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui a gente já começa a entender que o que vai subir não é da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E disse ele, fazer-me subir a Samuel. Ou seja, ele queria que a feiticeira fizesse com que o espírito de Samuel viesse ali naquele momento, ou o próprio Samuel, né, viesse para conversar com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas como nós já lemos, a Bíblia está dizendo que Samuel estava morto e já havia sido sepultado. Nós lemos agora há pouco. Samuel é morto e foi sepultado, e foi enterrado, sepultado na sua terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se Samuel está morto, sepultado, quem está morto, sepultado, não pode voltar para conversar com os vivos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a mulher é uma feiticeira, uma enganadora, né? Uma pessoa que vive pela mentira, pelo engano. E é usada por Satanás para trazer a mentira em aparência de verdade ao coração do ser humano que rejeitou Deus, que não quer saber de Deus, mas quer viver da maneira em que se encontra, dentro do pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A mulher então lhe disse, a quem farei subir? Essa frase é muito importante. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E disse ele, fazer-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel,
gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Ora, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Quem revelou para ela que ele era Saul? O próprio Satanás, através da aparência com a qual ele se apresentou. E o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses. Presta bem atenção também nessa frase. Vejo deuses que sobem da terra, ou seja, vem de baixo para cima. Apocalipse capítulo 13, se eu não me engano, vai nos relatar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que João via subir da terra a besta com 10 chifres, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Subia da terra, quem? A besta. E depois subia do mar, quem? Outra besta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui a mulher está vendo subir da terra, quem? Uma besta disfarçada de Samuel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus. E o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra para vir de baixo para cima, irmão. São deuses malignos, são deuses satânicos, são deuses do mal. Ele disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, ou seja, um homem idoso, né? Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo, ou seja, Saul queria que fosse Samuel. Quando o ser humano está obstinado, quando o homem está com a mente cauterizada no mal, ele só enxerga aquilo que ele quer enxergar, ele só vê aquilo que compraz a ele. Então, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e prostrou-se diante daquela imagem que ele mesmo não estava vendo. Só quem disse que via, não é que via, mas disse que via, era a feiticeira. Saul não viu nada, Saul apenas ouviu a mulher falar, a feiticeira falar, que era um senhor idoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela também não sabia quem era, ela não sabia se era Samuel, ela só sabia que era um homem idoso, né? Um ancião, vestido com uma capa. Ou seja, Satanás se disfarçou ali para enganar tanto a mulher quanto a Saul. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Saul se prostrou, né, o rosto em terra, diante dessa figura que a mulher estava vendo, ele mesmo não estava vendo. Então, entendendo ele que era Samuel, esse Samuel disse para ele: por que me inquietaste, fazendo-me subir, presta bem atenção, fazendo-me subir. Quem está com Deus, meu amado, quem morreu em Cristo Jesus, quem dormiu em Deus, não sobe, vai descer um dia com o próprio Senhor Jesus para pelejar contra os males desse mundo. Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerrearam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel, segundo a visão da mulher: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e te tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse. E o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado a teu próximo a Davi. Presta bem atenção nisso aqui, irmãos. A imagem que está conversando ali, a figura que está conversando com Saul, é a figura de Satanás disfarçada de profeta. Mas Satanás, ele ouve tudo que você fala, tudo que você diz, tudo que você conversa, cada palavra sua. Satanás fica com o ouvido bem aguçado, ouvindo tudo que você fala, exatamente para usar nesses momentos, para te enganar. Ou seja, tudo aquilo que você disser, Satanás, como um fofoqueiro que ouve, guarda, para usar lá na frente contra você mesmo. Quando Saul está ali diante dessa figura, a figura usa as palavras que Samuel falou para com Saul, né? No dia em que Saul
foi repreendido pelo profeta Samuel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Samuel disse a Saul que Deus o havia abandonado, que Deus não estava se agradando dos atos dele quando ele desobedeceu a Deus, quando ele não quis mais fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a suma de tudo isso é que o mal, a resposta para aquela pergunta, o mal vem sobre o homem porque o homem busca esse mal para a vida dele. Deus não criou o mal, Deus criou o bem, Deus criou a harmonia, Deus criou a alegria, Deus criou a paz, Deus criou a felicidade. Deus criou os anjos e junto com os anjos havia um anjo chamado Lúcifer. Hoje nós chamamos de Satanás, e esse anjo era um anjo de luz. Mas ele se rebelou contra Deus, ele se tornou contra Deus, ele quis ser maior que Deus. Por isso foi lançado fora da presença de Deus e se tornou o próprio mal. Não que Deus criou o mal, mas ele, por conta própria, se revelou mal, se revelou na maldade e passou a disseminar essa maldade no coração da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando ele conversa com Eva, Eva obedece à voz dele e passa para o marido, e os dois entram em desobediência a Deus e transferem essa desobediência para toda a humanidade. Nós somos desobedientes a Deus, mas Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, veio para nos redimir dessa desobediência e nos dar vida e vida com abundância, vida eterna. Deus quer nos resgatar e nos levar de volta ao reino dele, para vivermos eternamente no jardim que ele criou para cada um de nós. Mas é necessário entrar em obediência para que o mal seja retirado de cada um de nós. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluias.